Elogio de Helena. A boa ordem da cidade é a coragem dos seus cidadãos. A do corpo, a beleza. A da alma, a sabedoria. A da ação, a excelência. E a do discurso, a verdade. O contrário dessas coisas é a desordem. Em relação, pois, a um homem e a uma mulher, a um discurso e a uma ação, a uma cidade e a um negócio de Estado, é necessário tanto honrar pelo elogio público o que merece o elogio público, quanto infligir repreensão ao que é indigno. Igualmente, pois, é erro e ignorância tanto reprovar as coisas louváveis, quanto louvar as coisas criticáveis. Cabe ao mesmo homem dizer também o que se deve, corretamente, e convencer do erro os que criticam Helena, mulher em relação à qual se fizeram uníssona e unânime tanto a crença que ouvem os poetas, quanto a fama de seu nome, que se tornou memória de infortúnios. Eu desejo, ao oferecer pelo discurso uma explicação e ao revelar a verdade, suprimir a responsabilidade dela, que tem erradamente uma má reputação, e suprimir a ignorância, denunciando os que, enganados, criticam-na. De fato, nem é ignorado, nem é sabido por poucos que a mulher, sobre a qual trata esse discurso, ocupa por natureza a genealogia, o ponto mais elevado entre os mais elevados homens e mulheres. Pois do ventre de Leda foi gerada, de pai divino de fato, mas dito de mortal, Tíndaro e Zeus, dos quais este último, por ser o pai, fez boa figura, e o primeiro, por crer ser o pai, foi tratado com desprezo. Um era o mais forte dos homens, o outro, senhor absoluto de todas as coisas. Gerada em tais circunstâncias, era divina a sua beleza, e o que ela recebeu também não passou despercebido. Inflamou muitos com muitos desejos passionais. Com seu corpo, reuniu muitos corpos de homens que aspiravam grandemente a grandes coisas, dos quais um possuíam a grandeza da riqueza, outros a glória de nobre e antiga estirpe, outros ainda a boa constituição da própria força, outros, por fim, o poder da sabedoria adquirida, e todos chegavam sob a influência do invencível Eros, amante das honras da vitória. Com efeito, não direi quem, por que e como satisfez o desejo e tomou Helena, pois se obtém a confiança dos ouvintes ao falar de coisas de aspectos conhecidos, mas isso não leva ao prazer. Ultrapassarei pelo discurso o tempo de então, omitindo o princípio do discurso a que se deve chegar, e irei expor as razões graças às quais foi justo ter ocorrido a ida de Helena para Troia, pois ela fez o que fez, ou pelos anseios da fortuna, e pelas resoluções dos deuses, e pelos decretos da necessidade, ou agarrada à força, ou seduzida pelas palavras, ou capturada pela paixão. Se, pois, foi graças à primeira razão, o responsável merece ser acusado, pois é impossível se opor, pela diligência humana, ao desejo divino, pois é por natureza não o mais forte ser detido pelo mais fraco, mas o mais fraco pelo mais forte ser comandado e conduzido. Por um lado, o mais forte comanda, por outro, o mais fraco obedece. O divino é mais forte que o homem, tanto pela força e pela sabedoria, quanto pelas demais coisas. Pois se é necessário atribuir a responsabilidade à fortuna e ao divino, nesse caso é necessário libertar Helena da ignomínia. Se foi arrebatada à força, ilegalmente submetida e injustamente tratada com insolência, é evidente que agiu ilegalmente quem tanto a arrebatou,
quanto a tratou com insolência, enquanto ela, sendo tanto raptada como ultrajada, teve má fortuna, pois é o bárbaro que lançou mãos ao bárbaro, empreendimento quem merece a pena, tanto pelo discurso e pela lei, quanto pela ação. Pelo discurso, encontrar-se-á condenado, pela responsabilidade, pela lei, a perda de direitos, pela ação, ao pagamento de uma multa, ao ter sido submetida à força, privada da pátria e afastada dos amigos. Como não, com razão, ela antes inspiraria piedade de difamação? Pois ele fez coisas terríveis. Ela sofreu a ação. É justo ter piedade dela e a ele odiar. Seu discurso a persuadiu e sua alma enganou. Não é difícil, quanto a isso, defendê-la, e assim liberá-la da responsabilidade. O discurso é um grande e soberano Senhor, o qual, com um corpo pequeníssimo e invisibilíssimo, diviníssimas ações opera. É possível, pois, pelas palavras, tanto o medo acalmar e a dor afastar, quanto a alegria engendrar e a compaixão intensificar, que assim são essas coisas, mostrarei. É necessário também mostrar pela opinião aos ouvintes. Considero e designo toda a poesia discurso metrificado. Um estremecimento de medo, repleto de espanto. Uma compaixão que provoca lágrimas abundantes. Um sentimento de nostalgia entra no espírito dos que a ouvem. A alma é afetada. Uma afecção que lhe é própria, através das palavras, pelos sucessos e insucessos que concernem a outras coisas e outros seres animados. Mas passemos de um a outro discurso. Pois os mágicos e sedutores cantos, através das palavras, inspirados pelos deuses, produzem prazer afastando a dor. Pois o poder do mágico canto, que nasce com a opinião da alma, encanta-a, persuade-a e modifica-a por fascinação. Duas artes são descobertas: a fascinação e a magia, que são os erros da mente e os enganos da opinião. Quantos persuadiram e persuadem outros tantos, a propósito de outras tantas coisas, forjando um falso discurso? Se, pois, todos, sobre todas as coisas, tivessem tanto a memória das coisas passadas, quanto a noção das coisas presentes e a presciência das coisas futuras, o discurso não seria o mesmo para os que agora não podem facilmente nem lembrar o passado, nem examinar o presente, nem predizer o futuro. De modo que os muitos, sobre muitas coisas, buscam com a alma a opinião conselheira. A opinião, sendo incerta e inconstante, lança a incertos e inconstantes sucessos os que a ela se confiam. Pois que motivo impede ter também Helena, ido semelhantemente sob a influência das palavras, não agindo de modo espontâneo, do mesmo modo que se fosse abraçada por poderosíssima força? Na verdade, o modo de ser da persuasão de maneira alguma se parece à necessidade, mas tem o mesmo poder, pois o discurso persuasivo persuade a alma, constrangendo-a tanto a crer nas coisas ditas, quanto a concordar com as coisas feitas. De fato, aquele que a persuadiu e a constrangeu é injusto. Aquela que foi persuadida e constrangida tem uma reputação desonrosa em vão. E a persuasão, enquanto propriedade do discurso, modele também a alma, como quer. É necessário, primeiro, observar os discursos dos meteorologistas, os quais, descartando uma opinião, por preferência a outra opinião, por eles engendrada, fazem surgir coisas inacreditáveis e invisíveis aos olhos através da opinião. Em segundo lugar,
as necessárias assembleias, nas quais um único discurso, composto por arte, mas sem dizer verdades, encanta e persuade numerosa multidão. Em terceiro lugar, os embates dos discursos dos filósofos, nos quais a rapidez do pensamento se mostra modificando facilmente a crença na opinião. A mesma relação tem o poder do discurso com a boa ordem da alma e o poder dos medicamentos com o estado natural dos corpos. Pois do mesmo modo que certos medicamentos expulsam do corpo certos rumores, e uns suprimem a doença, outros a vida. Assim também, entre as palavras, umas afligem, outras encantam, outras amedrontam, outras estabelecem confiança nos ouvintes, outras ainda, através de sórdida persuasão, envenenam e enganam a alma. E que se diga, se foi convencida pelo discurso, não foi injusta, mas foi desafortunada. Passo a expor, pelo quarto argumento, a quarta razão. Pois se foi Eros quem realizou todas essas coisas, não dificilmente será subtraída a responsabilidade surgida do erro, que se diz ter se produzido. Pois as coisas que vemos têm a natureza que cabe a cada uma, e não a que queremos. Através da visão, a alma é atingida também em seus modos de pensar e agir. De fato, por exemplo, quando a vista contempla a formação e os corpos dos inimigos, diante do armamento de bronze e de ferro, tanto das armas de defesa quanto das armaduras, a visão é agitada e agita a alma, de modo que frequentemente, tomados de terror, muitos fogem do perigo iminente, como se esse estivesse presente, pois a maneira de ser habitual é banida graças à visão, a qual, ao chegar à alma, faz negligenciar tanto o que é decidido pela lei, quanto o bem que advém pela vitória. A partir disso, alguns que veem coisas terríveis perdem, neste preciso momento, a presença de espírito, de modo que o medo extingue e expulsa a reflexão. Muitos recaem em inúteis sofrimentos, em terríveis doenças e em loucuras difíceis de curar. De tal modo, a visão grava na alma as imagens das coisas vistas. E muitas coisas apavorantes são omitidas desse discurso. Mas as coisas omitidas têm o mesmo valor das coisas ditas. Por um lado, quando os pintores produzem à perfeição um corpo e uma figura a partir de numerosos corpos e cores, encantam a visão. Por outro lado, a criação de estátuas de homens e a produção de imagens dos deuses oferecem uma doce contemplação aos olhos. De modo que, por natureza, umas coisas inquietam, outras apaixonam a visão. Numerosos corpos, entre numerosos corpos e coisas, fazem nascer desejos sensuais e paixão entre numerosos homens. Se com efeito o olhar de Helena foi atingido pelo desejo do corpo de Alexandre e transmitiu o combate de Eros à alma, que há aí de extraordinário? Se Eros, sendo um deus, tem o poder divino dos deuses, como seria possível que o mais fraco o afastasse de si? Se for uma doença humana e um erro cometido por um falso saber da alma, não deve como erro ser criticado, mas como infortúnio. Foi, pois, como foi, pelas ciladas da fortuna, não pelos desejos do pensamento, e pelos constrangimentos de Eros, não pelos ardis da arte. De fato, como é necessário crer, justa a repreensão de Helena, a qual fez as coisas que fez, seja apaixonada, seja persuadida pelo discurso e pela força tomada, seja constrangida pela influência da divina necessidade? Subtrai-se dela completamente a responsabilidade. Afastei pelo discurso a ignomínia da mulher
e permaneci fiel à regra que estabeleci no princípio do discurso. Tentei com palavras destruir a injustiça da ignomínia e a ignorância da opinião. Desejei apresentar por escrito o discurso de Helena como um elogio e, no que me concerne, como um jogo.